Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho do dia 3 de agosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho do dia é de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou os discípulos que entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou e os que estavam na barca postraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que lhe pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje, como sempre, traz ricas mensagens para nós. Primeiramente, chama atenção pelo fato de Jesus convidar os discípulos a entrar na barca. Depois da multiplicação dos pães, Jesus manda seus discípulos entrarem na barca e seguirem para outra margem. E os discípulos obedeceram à ordem de Jesus. Entrar na barca significa assumir a missão dada por Jesus e participar da sua comunidade. Há um ditado para expressar que estamos juntos, unidos na mesma causa. Estamos no mesmo barco. Você está no mesmo barco? Estar no mesmo barco com Jesus significa enfrentar com Ele os desafios, comungar com Ele. Embora os discípulos não tivessem muita clareza, obedecem a Jesus e entram no barco. E nós também entramos no barco de Jesus? Um perigo de sempre: duvidar. Quando estamos no barco de Jesus, isto é, quando dizemos que somos cristãos, mas não temos a clareza ou a convicção da missão, fraquejamos diante das dificuldades. No meio da travessia, de madrugada, o mar se agita e ameaça afundar o barco, e eles desesperam, ficam com muito medo, ficam apavorados. O pavor, o medo dos discípulos revela a falta de fé
e de convicção em Jesus. Embora tivessem assumido a missão, na hora da dificuldade, sentiram-se abandonados. A mesma coisa acontece conosco. Quantos são os que participam da comunidade, vão à missa, comungam, mas quando surge uma grande dificuldade na vida, se desesperam? Alguns chegam até a se afastar da comunidade, mudam de religião ou se revoltam contra Deus. Deus não nos abandona. Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas significa que Jesus é superior a qualquer tempestade, problema, dificuldade, e quem confia nele não tem o que temer. Nas horas de dificuldade, Jesus faz conosco o mesmo que fez com Pedro. Chama-nos para ir ao seu encontro. E se porventura começarmos a afundar, ele sempre estenderá a sua mão. Hoje, podemos rezar aquele canto tão conhecido: segura na mão de Deus e vai. Que você, ao longo desse dia, meu irmão, caminhe segurando na mão de Deus, caminhando com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia iluminado pela palavra. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, você